Oi, pessoal, nós somos o grupo Inimigos do Overfit e no projeto final de hoje a gente vai apresentar sobre análise de sentimentos de memes. Ao longo desse projeto, a gente vai abordar tanto a introdução sobre o nosso tema, quanto a análise exploratória, modelagem e, por fim, chegar às conclusões finais. Para introduzir o contexto dos memes, a gente sabe que hoje em dia, com o crescente uso das redes sociais, nas últimas décadas, né, surgiram novos métodos de comunicação e que ficaram cada vez mais comuns, e os memes são um deles. E esses memes são, de fato, imagens ou vídeos que geralmente são acompanhados de alguma frase curta e compartilham comentários pontuais sobre temas tanto culturais e atuais. É legal ressaltar a importância desse tipo de análise, principalmente para as redes sociais conseguirem gerar moderação sobre usuários e sobre publicações e entender de fato se algo é positivo, negativo, ofensivo ou não, e ter esse controle dentro das suas redes. O objetivo desse trabalho é classificar corretamente o sentimento das pessoas, baseado nos memes que possuem essas imagens e textos que eu comentei, entre as classes muito negativo, negativo, neutro, positivo e muito positivo. É um projeto que lida com processamento de linguagem natural, processamento de imagens e também classificação multiclasse. E ao longo desse projeto a gente teve alguns desafios, sendo os principais lidar com os elementos textuais e visuais, uma vez que, por exemplo, uma mesma imagem ela pode representar algo que remete a um sentimento positivo, mas o texto em contrapartida remeter a um sentimento negativo e ter essa discordância entre ambos. E além disso, lidar com dados enviesados e rótulos ruins que foram feitos pelos próprios criadores do banco de dados. Então, a gente vai lidar com esses elementos explorando técnicas que abordem linguagem natural de imagens e modelos multimodais, agregando tanto imagem como texto para essa classificação correta do sentimento. Partindo para a análise exploratória, nessa análise a gente identificou 6.992 memes compostos por textos e imagens, e com relação aos textos a gente verificou que dentre as 5 classes principais que tínhamos no nosso banco de dados, a classe com sentimento neutro e positivo compunha a maior parte desse conjunto de dados, mostrando um exemplo bem claro, na verdade, de desbalanceamento de dados que foi tratado ao longo da modelagem. Além do sentimento geral, que são as 5 classes que eu apresentei, existiam sentimentos específicos como humor, sarcasmo, ofensivo e motivacional. E tendo isso em mente, a gente realizou uma análise gráfica da porcentagem de sentimento geral dentro de cada uma das classes desses sentimentos específicos. Ou seja, quando a gente analisou, por exemplo, a relação da variável humor com o sentimento geral, a gente observou que a classe not funny, que seria não engraçada, é a única em que o neutro ele se sobressai mais do que as outras classes, onde o sentimento positivo é o mais presente nessas outras, funny, very funny e hilarious. Já para o sarcasmo, a gente observa que a classe de sentimento positivo é a mais presente em relação às outras. Só na classe não sarcástica, que seria not sarcastic, tem os sentimentos neutros com uma representatividade similar do positivo. Quando a gente fala do sentimento ofensivo, por sua vez, assim como no sarcástico, o sentimento positivo ele é o mais presente em todas as subclasses, e dessa forma, até mesmo no sentimento ofensivo, muito ofensivo, a gente tem que a maioria foi classificado como positivo de maneira geral, o que soa um pouco estranho, uma vez que muito ofensivo não deveria ser algo assim positivo, essencialmente. Então fica aí esse ponto de reflexão. Por fim, a gente tem o motivacional com suas 2 classes, em que ambas tiveram mais presença do sentimento geral positivo do que nas outras classes, seguido pelo neutro. Para conseguir entender melhor, então, algumas palavras, a gente fez algumas nuvens de palavras. Uma para o banco de dados ser geral, sem distinção entre os sentimentos, outra para o sentimento neutro, outra para o positivo com muito positivo e outra para o negativo e muito negativo. E em todas essas classes, essas nuvens, as palavras mais frequentes foram meme, friend e bill. E elas estão presentes em todos esses sentimentos, em todas essas nuvens. E dessa forma fica um pouco difícil de usar palavras específicas para fazer essa diferenciação entre sentimentos na hora da modelagem. Outro ponto que é relevante para análise, para a gente tentar entender um pouco melhor a classificação, foi a utilização do TSNE para representação gráfica e tratar a dimensionalidade através do uso do MAP, considerando, lógico, as classes muito negativo, negativo, neutro, positivo e muito positivo.
É importante aqui ressaltar que para obter esses gráficos a gente vetorizou os dados textuais usando o TF-DF e as imagens com VGG16, além de fazer, lógico, um balanceamento com o uso do Smolt, para então sim aplicar nesses vetores o UMAP e o TSNE. Em ambas as representações gráficas, não teve uma separação clara da formação dos grupos, então isso dá um indício de dificuldade para fazer a classificação. Além disso, a gente teve alguns desafios com as labels, com os memes. A gente sabe que a interpretação de memes por si só já é muito subjetiva, então o que pode ser engraçado para mim pode ser engraçado, não pode ser engraçado para outra pessoa. E a gente acabou identificando isso também na nossa base, que foi rotulada e interpretada pelos próprios criadores. E um exemplo disso foram esses dois memes ao lado. O meme da Anne Frank, por exemplo, foi demarcado como não ofensivo, mas a gente percebe claramente que é um meme ofensivo para lidar com um assunto tão delicado como esse. E o meme da Marvel foi classificado, por sua vez, como muito negativo, quando na verdade representa algo no máximo neutro. Concluindo a parte exploratória, então a gente observa que o sentimento geral ele tem maior representatividade das classes positivas, tendo um desbalanceamento entre as classes, e o mesmo ocorre para os sentimentos específicos de humor, sarcasmo, ofensivo e motivacional, que também tem esse desbalanceamento em que o sentimento positivo é o mais presente, inclusive nos memes considerados muito ofensivos. E como curiosidade também, muitos memes da nossa base são memes políticos, ou então do 10-Year Challenge. Então isso mostra como a interpretação pode estar mais relacionada ao período de ocorrência dos memes. Bom, sobre a modelagem, a princípio a gente teve que fazer o pré-processamento dos dados textuais, né, também das imagens. Para os dados textuais, a gente fez a remoção de caracteres especiais, passamos todas as letras para minúsculas e fizemos a lematização, que é extrair o radical das palavras, né? Porém, para o modelo de Transformers, a gente não fez tudo isso. A gente aplicou somente a tokenização inerente a eles e mantivemos as letras minúsculas. Para imagens, a gente só converteu todas para o formato de 224 por 224 por 3 canais de cores. Nosso modelo baseline, ele usa, a gente extrai características de imagem através de uma VGG16 e as características de texto a gente usa o TF-DF. Então a gente passa por um classificador que é uma SVM. Para aumentar a complexidade desses modelos, então, a gente passou a extrair características textuais de modelos de Transformers. No caso, o Roberto de Steel Burt. Eles não são o Burt Vanilla, né? Eles são modelos que são feitas otimizações em cima, baseados no Burt. Roberta, por exemplo, ele possui exatamente a mesma característica, porém ele é treinado de uma forma diferente do Burt, né? Eles descobriram algumas otimizações. Já o de Stilbert ele é só um modelo menor, com menos parâmetros, que tenta reproduzir o desempenho do próprio Burt. Para extração de características de imagens, usamos modelos treinados na ImageNet, né, como o MobileNet, Inception, a VGG e uma ResNet. Acredito que todos aqui sejam bem familiarizados com essas arquiteturas. E por fim juntamos essas características, né, tanto de texto quanto de imagem, e passamos por classificadores, que no caso são SVMs e Multilayer Perceptrons. Que no caso a gente vai reportar os nossos resultados apenas com a SVM, porque eles ficaram parecidos, foi difícil superar o aleatório, né, esse problema tem o próprio problema da rotulagem dos dados, né? Então, bom, reportamos apenas o resultado com SVMs. Por fim, a gente propõe esse modelo um pouco maior, né? Mais robusto, ainda usa características tanto textuais quanto de imagens como entrada, de formas separadas, né? No caso de imagens, a gente usa os vetores extraídos do Stilbert, então imaginem que a gente não atualiza os pesos do Stilbert, né? Em contrapartida, a gente usa as características de uma ResNet 101, a segunda versão, porém a ResNet ela faz parte da rede e os pesos dela são atualizados. Além disso, a gente tem mais algumas camadas de pooling, de convolucionais, uma LSTM para tratar os dados textuais, por aí vai.
Como esse modelo é mais robusto, a gente percebeu, bom, ele também demora para treinar, né? Tem mais parâmetros. Nosso medo era um overfit, já que nós somos inimigos dele. Bom, a gente combina então tudo que foi usado e por ele ter sido mais robusto, a gente resolveu também testar as outras tasks do dataset do Kaggle, né? Bom, sobre nossos resultados, vocês podem ver que alguns dados estão faltando. Eu espero que a gente corrija logo. Foi um erro nosso. A gente acabou usando dados de treino, portanto, não faria sentido comparar dados de treino com os de teste. Então, aqui a gente tem apenas dados de teste, os que estão reportados. Vocês podem ver que, bom, as classes, são 5 classes aqui, então 22% de uma acurácia balanceada é muito próximo do aleatório. E esse foi o nosso segundo melhor modelo, né? Porém, a gente não pode comparar com o nosso melhor, pois não estava com os dados corretos. Bom, sobre essa matriz de confusão, a gente pode ver que os dados negativos muito negativos são praticamente ignorados. Os negativos são confundidos, né, com os muito negativos. E o neutro é confundido com a maioria. Bom, aqui são dados não balanceados, né, então por isso que estão separados. São dados, são resultados um pouco melhores, vendo a classificação, o report de classificação, né? Mas ainda não é um resultado assim satisfatório para uma aplicação real. Bom, as conclusões são esse dataset, ele, em sua concepção, ele já possui muitos erros, né? O nosso grupo discordou de muitos dos rótulos. Bom, mas esse é um desafio relevante, né, para os tempos atuais de redes sociais, grande volume de dados. É necessária moderação para que os usuários não se ofendam, né, principalmente nesses tempos de eleição. Acho que é importante ter esse tipo de coisa. Talvez o problema seja mais complexo do que a gente teve que enfrentar, porque o texto já veio para a gente e problemas reais também existe a necessidade de usar OCRs para trazer o texto da imagem, né? E bom, com todas as limitações que a gente mencionou, talvez a gente não tenha conseguido contribuir com um modelo adequado para esse tipo de problema, mas a gente teve oportunidade de testar técnicas muito avançadas, aí estado da arte de muitas áreas. Então, isso foi bem interessante. Bom, agradeço a atenção de todos.